Pronto. Deixa eu arrumar aqui. Esperar a Bru voltar. Nós tentamos fazer live aí, mas... Oi, Samantha! Tudo bem, meu amor? Boa noite, Monique. Boa noite, Carla. Boa noite a todo mundo aí que tá entrando para esse tema dessa live de hoje. Bru, não tava conseguindo te aceitar porque eu te aceitava e aí aparecia que eu não tinha clicado em nada. Manda o convite de novo, que aí agora vai. Eu acho que é porque eu tinha te convidado ao mesmo tempo que você tinha pedido para entrar. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá, eu acho que tá entrando. Vamos ver. Eu acho que tá entrando aí. Já aceitei já o pedido. Agora é só esperar o Instagram colocar você. Esperar o Instagram dar o ar da graça de permitir que as coisas funcionem. Vamos lá, gente. Enquanto eu acho que a Bruna vai entrar, tá? Porque já aceitei. Aí, acho que agora vai. Eu acho que agora vai, porque sumiu ali o negocinho. Vamos ver. Peraí. Deixa eu aceitar aqui de novo. Tô aceitando de novo. Socorro. Faz o seguinte, Bru. Cancela o seu convite que eu vou mandar. Pra ver se vai. Ah, foi! Que bom! Gente, que doideira, não? Caramba! Eu fiquei, caracas, eu falei assim, o que acontece com esse Instagram aqui que não deixa a gente conversar? Não é? Eu não Tá consigo. trombando. Boa noite! Boa noite, É um prazer ter queridíssima você aqui Régia. no Trilha de Mística. Se apresente-se aí pro pessoal. Nossa, o prazer é todo meu de estar aqui contigo, que é uma pessoa maravilhosa, uma sacerdotisa incrível, generosa. Então, assim, eu sou muito honrada, né, de estar aqui contigo no teu perfil, no teu canal, com esse convite maravilhoso para a gente poder, né, fazer essa troca, conversar. E, bom, para quem não me conhece, algumas pessoas eu sei que estão aqui já que me conhecem, Juju, já vi aqui, beijo. Eu sou a Bruna, né? Meu perfil é Brumelo. E sou cartomante, taróloga, radiestesista, terapeuta energética, leio cartas desde criança. Tenho uma afinidade muito forte, né, com o povo cigano, que eu sei que a nossa queridíssima Regi também é descendente aí de ciganos. Eu falo que eu sou uma cigana de alma, né, uma gadi, né? Não sou uma cigana de sangue, mas eu já descobri, né, na minha ancestralidade, né, por parte dos meus avós, né, paternos do norte de Portugal, né, uma ancestralidade, né, de cigana. Então, assim, eu acho que desde que eu conheci a Red, a gente teve vários pontos em comum. E aí, Kat nos uniu. E assim, com essa questão da cartomancia, no começo eu lia para os meus amigos como brincadeira de criança, né? E aí as coisas foram tomando uma proporção, as brincadeiras foram dando certo. E aí eu comecei a estudar, eu sou muito autodidata, então eu estudei o tarô sozinha. Aí depois eu quis aprender o baralho cigano, aí o baralho cigano pulou na minha frente, o Petit Lenormand, aí eu fui fazer um curso com uma cigana de sangue mesmo, para me aperfeiçoar nas cartas, e comecei o meu desenvolvimento na Umbanda,
né? E, né, no caminho aí das matrizes africanas, com os guias orixás. Só que eu sabia que o que estava me levando para isso era meu desenvolvimento com o povo cigano. E aí eu falei assim, achei ótimo, comecei a me desenvolver, mas aí eu fui cair realmente numa casa espiritualista cigana, né? E trabalhei nessa casa por praticamente 2 anos, quase 2 anos lá com o povo cigano, né, os mentores ciganos. E aí, né, esse mundo, né, nada por um acaso, comecei a estudar bruxaria natural. Fui estudar com a Tânia Gori, aqui em São Paulo, né? Então eu sou da turma de formação de bruxaria natural de 2016, né? Turma de Gaia. E assim, aí o meu caminho não parou mais, né, nesse sentido, né? E eu costumo dizer, né, que desde que eu entrei na bruxaria natural em 2016, Hecate sempre me acompanhou. E eu tinha, sabe, uma forte ligação com Hecate, com Afrodite também. Só que naquela época, hoje as coisas já estão mais assim, eu falo, né, mais à vontade na nossa mão, né? Tem muitos, né, mestres bons, né, que nem a Red, é maravilhosa, que traz as coisas assim com uma leveza, que traz assim, que não segura conteúdo, que explica com profundidade. Mas naquela época não era assim. Mesmo eu estando na casa de bruxa, a gente assim sempre tinha uma questão tipo, Hecate é uma deusa escura, então tem que tomar um certo cuidado, aquelas coisas, né? Se bem que a Tânia sempre falava, não, mas quem acha que a Afrodite é boazinha, né? A Afrodite não é nada boazinha. Enfim, mas como o viés da bruxaria natural nunca foi cultuar uma divindade específica, isso era muito da bruxa ou do bruxo, né? Era realmente assim trabalhar com os elementos. Então, aí as pessoas eram livres, né? E tinha muitos rituais de várias divindades, deidades assim ao longo da formação. Mas, assim, sempre tive muito essa presença muito forte, né? Ela sempre me acompanhou. Eu comecei a participar de alguns rituais, né? Dos fogos sagrados, né? Que a Sorista trouxe isso para o mundo. E aqui, né, no Brasil, algumas pessoas da época que eu conhecia faziam, né? Alguns mestres que já trabalhavam com Hecate. Então, quando eu tinha oportunidade de participar, eu participava. E o ano passado, assim, eu tive um grande chamado, né? Eu tive um grande chamado, mediante algumas coisas não muito legais que aconteceram na minha vida, né? Perda de amizade, rompimento de parceria, que eram para mim muito importantes, e realmente, assim, foi um luto. E aí, Hecate realmente, assim, que estava tímida, super apareceu. E justamente tem a ver com Reconnect, né? Tem a ver com isso que a gente está trazendo aqui, que é esse projeto que a Red falou, né, Red? Porque o Reconnect, ele tem um ano, né? Tem um ano, janeiro, fevereiro, 1 ano e 4 meses, né? Então, essa daqui é a 4ª edição. O ano passado eu fiz 3 edições. E essa questão com esse chamado grande da deusa, né, que eu falo que antes era tímido e fez um boom, veio justamente com o término de uma parceria de uma pessoa que era minha, assim, parceira, quase sócia, né, quase sócia no retiro. E aí, assim, realmente essa parceria ela acabou, né? E infelizmente também, assim, eu acho que assim, eu fiquei muito magoada. Então, assim, a amizade acabou abalando bastante a amizade. E foi quando o Hecate apareceu, assim, realmente trazendo, sabe, novos ares, novos caminhos, novos propósitos para minha vida, né? Fiquei tão abalada na época que eu falei assim, e agora, né? Não sei o que que eu vou fazer. Eu tava fazendo tanta coisa, mas tanta coisa, dando aula de Axis e não sei o que, e de repente eu falei assim, não, eu vou parar tudo. E aí eu tive aquele mergulho profundo nas minhas sombras, em mim mesma, e falei, não, o Reconnect não vai parar, porque esse é meu propósito. E aí, com esse trabalho com a deusa, né, muito forte, me veio, né? Falou assim, as outras edições tinham sido mistas, né, para homens e mulheres, sempre mais mulher, né? Mas aí me veio muito forte, falei, não, essa 4ª edição tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu comecei a me ouvir, eu falei assim, mas o que que tem que ser diferente? E aí, né, vem vindo assim muito forte para mim que tinha que ser uma edição só de mulheres, para trabalhar justamente isso.
o sagrado feminino, né? Esse despertar da deusa, né? Que a face, né? A face da divindade que foi muito apagada, né? Na história, e que hoje, ainda bem que está tendo, né, esse chamado, né, tá tendo esse ressurgimento, reacendendo essa chama, e um convite também, né, para que a gente possa se olhar, porque toda vez que a gente suprime o, o feminino, né, seja na face da deusa, né, que é o que acontece por conta do patriarcado, a gente suprime a nós mesmas, né? Sim. Então, veio muito forte de fazer essa edição do Retiro, essa quarta edição para mulheres, né? Com esse viés de trabalhar o feminino e esse despertar, esse empoderamento. Aí eu falo bastante, gente. Se você não me cortar, Ed, eu não paro de falar. Tem que me cortar. Tá ótimo. Hoje é a primeira edição aqui do Mooncast, né? Que é um podcast do Instagram, que nós vamos conversar com mulheres incríveis que fazem trabalhos incríveis, seja com sagrado feminino, ou seja dentro do cenário da comunidade, né? Dentro da bruxaria. E é engraçado a gente falar de feminismo, porque o feminino e feminismo, né? Qual é a diferença do sagrado feminino e o feminismo? O sagrado feminino é quando nós honramos a parte feminina que todos nós temos, né? Tanto os homens quanto as mulheres, todos nós temos essa parte feminina. Quando a gente fala de feminismo, a gente fala sobre defender as mulheres do patriarcado também, né? Tem muitas coisas intrínsecas. E o feminismo, ele nasceu ali a partir do momento que as mulheres foram colocadas assim como se elas fossem tivessem a margem, né, marginalizadas de uma certa forma. A voz do que estava, gente, me fugiu a palavra, do Sim. oprimido, né? A voz das oprimidas. Aí surgiu o feminismo, que também foi um viés para que outros movimentos, né, como o movimento LGBT, pudesse ali falar, pudesse, olha, a gente pode ser ouvido também, a gente também está sofrendo. Então, o feminismo, ele é uma mãe ali que acolheu todo mundo, né? Para que mostrasse que a gente, quem está sofrendo, né, quem está oprimido, ele tem voz também, ele pode falar. E é engraçado que eu dei uma palestra numa faculdade aqui no Rio. Eu sou péssima com nomes, eu não lembro o nome da Eu também faculdade. sou. Sou péssima com nomes. E eu até estava falando que eu defendo o pessoísmo. O pessoísmo é uma coisa que eu criei, que é o seguinte: a gente tem que defender, sim, né, as mulheres, né, e tanto as mulheres que nasceram mulheres, como as que se identificam mulheres, e também os homens, porque muitos homens, eles também são alvo ali do patriarcado, né? Existe uma cobrança excessiva, existe algo que se espera dos homens de uma maneira assim, espera-se que o homem seja galinha, por exemplo, né? Que o homem, ele receba mais do que a mulher, senão ele não é homem suficiente, né? Tem tanta coisa ali que os homens também sofrem. Eu acho que tinha que existir um pessoísmo Como se eles que defende tanto tivessem que se provar o tempo todo, né? Sim, exatamente. Só que aí o nosso viés de hoje, que eu também falo pra caramba, senão daqui a pouco a gente tá virando a noite, é o seguinte: o nosso foco de hoje é a presença do feminino também dentro da bruxaria, Sim. né? E é engraçado que dentro da própria bruxaria tem muitas bruxas que ainda tem aquela expressão, ah, meu Deus, né? Por quê? É como se o homem fosse salvar a gente, né? A figura masculina fosse salvar a gente. E tem tantas coisas que a gente pode trabalhar com esse tema, tem tantas coisas que a gente pode falar, mas o mais legal, a linha que a gente pode pegar hoje é a bruxaria como um empoderamento feminino. Sim. Que eu acredito que é uma das coisas que a Bru trabalha lá vai trabalhar, né? Fala pra gente, Bru, o que para você, né? O que o sagrado feminino representa para você? E fala também as datas do retiro, quando que vai acontecer. Sim. Assim, eu acho tudo isso que você trouxe vale assim
pontuar, né, e ressaltar, né, antes de eu entrar, você estava até comentando, eu acho que é um ponto primordial de falar, quando a gente está honrando o feminino, a gente não está desmerecendo nem desvalorizando o masculino. Pelo contrário, né, é importante, né, que as pessoas saibam que nós mulheres, nós temos essas duas energias conosco e o homem também. O que nós estamos, né, colocando em evidência, colocando em luz, é a questão da opressão, que ainda, né, neste século, por incrível que pareça, a gente ainda está em 2025, mas ainda tem muita coisa que acontece por conta de um legado que ficou. E a gente sabe que não são todos os homens assim, mas ainda existem, né, uma cultura machista, de realmente que a mulher, não de respeito, mas que tem que ter submissão, né? Que o homem pode mais, né? E que a mulher, né, realmente, assim, ela se sentir inferior. Então, assim, na verdade, quando nós mulheres acabamos assim realmente fomos, né, às ruas, né, assim a gente lutou pelo nosso espaço, mas também com isso a gente teve os nossos bônus, mas também tivemos os nossos ônus, né, porque a gente acumulou funções, os homens não. Né? Então a mulher hoje em dia, a mulher moderna, né, já há bastante tempo, sai para trabalhar, cuida dos filhos, né, trabalha em casa, né? E tem um monte de coisa, é mulher, é esposa, é mãe, e o homem, não tô falando que homem tem muitos homens que ajudam e ajudam muito, homens que cozinham, que ajudam a mulher nas casas, mas o que a gente vê ainda na maioria, né, é assim, o homem ele sai, né, para ir buscar, né, o trabalho, o sustento, só que a mulher também está contribuindo dentro de casa e tem um monte de função. E aí nisso nós ficamos esgotadas emocionalmente, energicamente, a gente não tem tempo para se olhar, não tem tempo para se cuidar. Por quê? Porque a gente respondeu ao sistema, né? E nessa resposta ao sistema que a gente responde a tudo e a todos, menos a nós mesmas. Então, eu acredito que o sagrado feminino é justamente esse olhar, de colocar luz nisso e de falar assim, para, respira, deixa eu me conectar com a minha essência, né? Porque hoje a maior parte das mulheres, eu falo até por mim também, sabe? A gente acaba tendo um yang muito forte, um masculino muito forte, né? De concretizar, de fazer acontecer. Só que a gente precisa parar e respirar e se conectar com a nossa essência, né, naquele arquétipo de fato da sacerdotisa do tarô, da imperatriz do tarô, né, de ser a geradora, de ser aquela que está conectada com a natureza, com os seus ciclos, né, e de trazer muito forte essa intuição, né, da mulher sábia. Então, para mim, o sagrado feminino é isso. E essa é a proposta do retiro. É rápido, né? Porque gostaria de ficar lá mais tempo. Mas de sexta a domingo passa num piscar de olhos. E é essa proposta que a gente vai trazer para essas mulheres no retiro, né? O retiro vai acontecer já, gente, essa semana, na sexta-feira, aqui em São Paulo, numa cidadezinha chamada São Roque, que é na grande São Paulo, né? Apenas 50 minutos do centro. E vai ser de sexta a domingo e vai ser essa imersão maravilhosa. E eu quero participar do próximo. Vai ser muito bem-vinda. A espiritualidade, ela pega a Bruna assim, ó, opa, vem cá, ó, vai ser tal dia, tal coisa, tal coisa. Espiritualidade, por favor, avise com antecedência para eu conseguir me programar. Pior que assim, gente, eu fico assim. Eu tava conversando outro dia com a Ju do Limiares, né? Que nesse retiro, assim, veio assim, não, vai ser tal data. Então, assim, as coisas assim, eu não tô planejando, mas de repente eu estou quieta no meu canto, e aí vem, aí a Bruna começa, né? E vai fazendo as coisas, movimentando. Pois é. E aí, esse retiro vai ser muito especial também, sabe, Red? Porque eu tenho muito esse negócio assim, eu me acho uma eterna aprendiz, né? Eu falo que às vezes eu acho que. Mas às vezes eu acho que eu tenho uma síndrome de impostora, que eu nunca sei o suficiente, que eu preciso sempre estar aprendendo uma coisa nova.
que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem coisa para aprender, né? Então, aquela Exato. pessoa que acha que já sabe tudo é porque não sabe nada. É. E eu gosto muito de compartilhar os meus saberes, por menores que eu acho que eles sejam, sabe? Assim, eu gosto de compartilhar. E aí eu falei assim, poxa, já a quarta edição do Retiro, por que não, né? E eu comecei a ter uns insights de ter uma continuação, né? Porque assim, ali as pessoas vêm, elas aproveitam, é muito vivencial, porque é imersivo. Mas depois todo mundo vai para sua casa e assim a gente acaba não tendo um acompanhamento, né? Então eu Uhum. pensei, né, veio muito forte isso para mim, do Reconecte-se ter né, uma sequência que é o Reconectai reconectar, né, de ter isso, um acompanhamento mais de perto, sobre a gente estudar sobre espiritualidade, sobre magia, sobre, né, mediunidade, saberes ancestrais, né, e de trabalhar Achei isso. maravilhoso. Então veio muito forte de levar isso, né, para essa edição. E, né, tô pensando ainda se como for, né, se não abre para fora, né? Né? Não é? Eu acho que vai ser bem interessante. E Bem saiba que legal. você também faz parte, né, mesmo não estando presente, você faz parte dessa edição, porque quem não sabe, eu fiz parte do Coven, né? Eu sou aluna do sacerdócio, da Rede, então, assim, muitos dos aprendizados, né, do que a Rede compartilha. Eu vou também, né, tá levando, né, junto, assim, colocar ali no caldeirão, tudo junto, para poder E eu levar me para sinto essas pessoas. muito honrada. Então vamos lá. Vou pegar outro gancho para a gente falar sobre outra coisa. É interessante a gente falar sobre bruxaria, sagrado feminino. Foi legal que a Bru falou sobre a bruxaria natural, que a bruxaria natural ela não tem ali uma obrigação de você cultuar divindades, né? A bruxaria natural você não tem aquela obrigatoriedade, né? Por exemplo, tem tradições que, para você entrar na tradição X ou Y, por exemplo, no Coven de Hecate, né, que eu sou sacerdotisa, para você fazer parte do Coven, né, você tem que trabalhar com a deusa Hecate. Né? Então, assim, tem ali um princípio. Né? Por exemplo, dentro da Wicca, eles trabalham a dualidade, é o deus e a deusa. Né? É, e aí, o que, que acontece? Existem deusas, né? Que elas não necessitam de uma contraparte masculina, que elas por si só são símbolo do empoderamento. Oi, Elaine. Elaine, é que eu tenho uma amiga chamada Eliane, eu tô chamando ela de Elaine direto por causa da Elaine Doquinho. Então, Bem-vinda! por exemplo, Hecate, né? Lilith também é uma divindade que ela não necessita de uma contraparte masculina para trazer esse equilíbrio, porque são divindades que elas já possuem o equilíbrio dentro delas, né? São divindades indomáveis, indomadas. Por que indomada? Né? É só a gente pensar assim, um cavalo indomado é aquele cavalo em que ninguém sobe sobre ele, né? Para domá-lo. Então, divindades indomáveis são aquelas divindades que elas são livres e que a gente tem que aprender em centralizar isso dentro da gente, né? Então, quando a gente fala sobre o feminismo e a gente associa com Hecate, a gente entende que Hecate ensina sobre o empoderamento feminino, mas isso quer dizer que, por exemplo, ninguém manda em mim, que eu vou ser uma selvagem, né? Ah, ninguém pode falar comigo desse jeito. Não, não quer dizer que eu vou ser soberba. Mas uma mulher indomável é uma mulher que ela não é sobrepujada. Né? Ela não aceita se colocar ali no local inferior àquilo que lhe cabe. Então, como bruxas, nós temos que ter esse empoderamento e é importante ter vivências como o Retiro, o Reconecte-se, para você assumir a chave do seu Sim. caminho
de mulher empoderada, né? Porque o que acontece muito, e eu vou falar muito porque é muito mesmo, tá? São mulheres que se encontram dentro da bruxaria, encontram o sagrado feminino, encontram o empoderamento, mas não podem ter um altar dentro de casa, porque o marido fala: mulher minha não vai mexer com essas coisas. E aí, como resolver esse métier? Não é Sim, mesmo? sim. Então, quando bate nessa tecla, mulher minha não vai fazer isso, a mulher ela já está sendo colocada como posse, Uhum, como algo que é dele, uhum, e algo dele não pode ser de outra coisa, uhum. né? E aí já é um pano para manga para a gente esticar uma live inteira Sim. falando sobre isso. Mas só para poder fazer um gancho para entregar para a Bru de novo, é importante ter esses espaços, porque são mulheres que incentivam mulheres Exato. a você se abraçar, a você se cuidar, né? A você tentar ver formas de você se entender como também fazendo parte do sagrado, né? E tem divindades, por exemplo, Hecate, que eu trabalho, que elas nos ensinam que você tem que ter esse empoderamento, mas também tem que ter a Uhum. sabedoria para você conseguir manejar certas situações sem parecer uma pessoa revoltada. Sim, sim. Eu acho interessante isso que você trouxe, porque assim, Hecate é muito isso, né? Ela é muito justa, né? Então não é de se colocar numa posição soberba. Ela simplesmente é, né? Como alma do mundo, animas mundi, né? Ela tem muito a nos ensinar neste resgate do nosso poder, né? E aonde a gente tem escolha, né? É claro, né? Tem pessoas, né, que de repente, mulheres falam assim, não, né? Ouço às vezes algumas falando, eu não quero saber de ninguém, quero ficar sozinha, não, né? Mas ok, mas tem aquelas que escolhem ter, né, uma família, né? Tem assim como também transitar, né, nos limiares das relações. Né? Quando eu ouço, né, falar muito dessa questão, né, do masculino, que seja os homens falando, ah, não, mulher minha não vai ter isso, mas tem aqueles que não falam, só não falam mulher minha, né? Tem aqueles que simplesmente não gostam, né, do que as suas mulheres cultuam, né? Justamente por conta de uma história, né? A gente, por mais que estamos, né, num país laico, a gente tem muita herança, né, da religião cristã, da religião católica. É como se, de fato, isso os assustasse. Né? Deles olharem para nós e falar assim, nossa, elas vão se rebelar contra mim. E na verdade, não é uma essa disputa de ego, de poder, até mesmo que existe, embora em algumas relações mais descaradas, em outras mais veladas, mas é justamente para que cada um saiba exatamente qual é o seu papel e que os dois, né, como, né, você citou, né, em tradições como a Wicca, né, que tem a face do Deus, né, e que eu acho também, né, tem, por exemplo, muitas divindades, deidades masculinas, né, que têm as suas consortes e vice-versa, né? Então, o que a gente está trazendo com tudo isso é o equilíbrio, justamente para que a divindade, a face feminina da divindade, não seja esquecida, não seja apagada, porque toda vez que é esquecida e que é apagada, a gente está realmente tirando da nossa voz, estamos realmente suprimindo a nós mesmas. Então não é para ser uma competição, né? Porque é melhor ou não sei o quê, mas é realmente a gente tomar de volta o nosso poder, que a gente entregou para alguém, né? Seja para um familiar, seja para o marido, seja para o chefe, né? Para quem que a gente está entregando esse poder que é nosso? Então eu acho que essas divindades, né, femininas, como você trouxe, né, do empoderamento de Hecate ou Lilith, que tem muito isso, é justamente isso. Para quem que você está entregando o seu poder? Esse poder é seu, né? Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. E aí eu quis trazer esse tema para vocês,
porque também ali eu estava conversando com a Bru, falei, ai, a gente tem que trazer esse tema para poder falar com o pessoal, para poder falar um pouquinho sobre o retiro, porque no Brasil, né, é, não tem assim um veículo de comunicação, acho que talvez nem no mundo, né? Que fale sobre os eventos que estão acontecendo, não tem uma referência, né? É um local onde fosse, eu quero ver o que está acontecendo, se tem algum evento, eu vou lá no canal tal, eu vou lá. Não, a gente só vê pessoas fazendo Sim, comerciais, né? Quando tem algum ganho em si, né? sim. Eu estou fazendo uma collab, uma parceria, mas a gente não vê tendo essa divulgação, né? Então eu pensei assim, não, vamos trazer Espontânea, né? Genuína. isso. Eu pensei assim, não, vamos trazer a Bru, vamos falar para as pessoas terem a ciência, né? Que tem um projeto bem bacana acontecendo, que o retiro ele é uma coisa muito bacana, é um momento em que você vai realmente se retirar, né, ali para o que é sagrado, né, para ter aquele encontro sagrado, sair um pouco aí do nosso dia a dia, que já é todo elétrico, para Sim, poder cuidar corpo, alma e espírito, né, para a exato. gente trazer para si. E É no interessante, perfil da Ted, que você Bru, trazendo isso, falando sobre a bruxaria, né? Porque, assim, a gente vê muitos movimentos do sagrado feminino. E claro que a gente percebe, né, quando essas irmãs, elas estão trabalhando, eu acho que já por já trabalhar com isso, por mais que a pessoa não se intitule bruxa, porque está ou não em alguma tradição, ou até mesmo por receio do que as pessoas vão falar, né? Mas a gente percebe, né, quem realmente está ligado, né? Eu acho que tem um viés, né, dentro do sagrado feminino, justamente para esse caminho, né, de nós como, né, trazer da nossa ancestralidade, né, esses saberes, né? A gente teve uma avó benzedeira, curandeira, uma bisavó, enfim, de realmente estar assim conectada com essa irmandade. Mas assim, dentro mesmo da assim da bruxaria, né, quando vai né, na internet ou se expõe, a gente assim não vê tantos movimentos, a gente vê movimentos, não sei se é essa a sua impressão, movimentos mais apartados, né? Que sim, não parece que não estão tão conectados, né? Por isso que eu achei muito legal quando você trouxe trazendo sobre o sagrado feminino dentro da bruxaria, né? Porque a gente sabe que existe, mas a gente vê movimentos como se fossem, né, caminhos, né, que se cruzam em dado momento, mas estão meio que andando em paralelo, assim, né? E na verdade a gente gostaria de trazer essa unificação, né, das bruxas trabalhando bastante essa questão do sagrado feminino em si, independente do qual culto, a qual divindade sim. feminina, né? É a ideia do círculo de mulheres, né? Não importa se você é da Umbanda, não importa se você é da Wicca, não importa se você é da bruxaria natural, o sagrado feminino ele está inserido dentro de tudo isso, né? E a gente trabalhar como um conjunto mesmo. E é engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque a gente acaba pegando viés para vários outros temas, para Sim. várias outras coisas que a gente pode falar, né? É, a Elaine escreveu ir no retiro, peraí que tá apagando, e fazer esse movimento de cura é um efeito cascata. Você cura sua ancestralidade, colabora com quem vem depois, para que a herança energética seja mais leve na vez delas. Isso É, é maravilhoso. sim. É isso. Gosto muito de falar assim, é toda vez, né, que a minha irmã se cura, eu me curo. Toda vez que eu me curo, a minha irmã se cura. E a gente tá ali em irmandade, né? Porque a gente vai ter uma troca profunda, de uma escuta ativa, que tem mulheres que não são. Que não falam, que não são ouvidas, que não tem para quem falar. Então, claro que é um ambiente assim muito amistoso e acolhedor, ninguém é obrigado a nada, né? As pessoas elas são convidadas e incentivadas a Uhum. fazerem, né, se que sentirem, né, nessa permissão. E lógico que a gente incentiva, mas e também, e toda vez, né, que
tá se abrindo para essa cura, que muitas vezes a cura vem do ouvir, ou vem do falar, ou vem de se reconhecer numa irmã, né? Que o problema de uma, você acha que você tá passando sozinha, a outra também tá passando, aí você vai ver a outra tá passando, e você fala, cara, eu não tô sozinha nisso. Então, todas ali estão, né, nessa energia, nessa egrégora que se forma para se curar, e a gente acaba também levando isso para a cura das nossas antepassadas, das nossas ancestrais, que não tiveram vozes e que às vezes a gente está repetindo esse padrão na nossa vida, né, para honrar. Né, sem saber, mas a gente pode escolher honrar diferente, né, fazendo escolhas diferentes, levando de uma forma diferente. A Ju É, a comentou. Gil, ela falou, esse tipo de movimento ao vivo e a cores é uma potência absurda. E realmente, aqui a gente só consegue mensurar e especular. Que lá é igual quando a pessoa está pensando no ritual que vai fazer, quando chega na hora, ali no momento do ritual, é uma coisa absurda, enorme. Eu tenho um projeto, que eu sou a mulher dos projetos, né? Eu tenho um projeto que eu vou ver se esse ano eu consigo colocar em prática, que não tem nome, que é um projeto que visa Eu você adoro os projetos utilizar, da Red, eu adoro. você visa utilizar o tarô de uma forma terapêutica para si mesmo. É um projeto que envolve tanto bruxaria quanto a parte de oráculo, mais especificadamente o tarô, de uma forma que você possa trabalhar com o tarô para se curar, para trabalhar com suas sombras, para trabalhar com aquilo que é sagrado para você, para se redescobrir, para conversar com a sua espiritualidade. Porque tem pessoas que trabalham com Exu, Pombagira, anjo, né? Com o povo cigano também. E aí você, dentro da sua casa, você pode se comunicar com essas entidades, né? Sim. Existe um tabu muito grande, né? Que você não pode se comunicar, por exemplo, com sua pombagira. Só se for lá Lá no centro. dentro, no centro e tudo mais, que não sei o quê. E isso também faz parte do empoderamento feminino dentro da bruxaria. Exato. E empoderamento masculino, porque isso também é aberto para todo mundo. Não estou falando só das mulheres nessa parte. Mas é no sentido de você, como bruxa, você pode estar no limiar, né? Que você Exato. pode se comunicar com a espiritualidade. E por que não você mesma utilizar o seu oráculo para você se comunicar com seus guias, né? Exato. Pegar um aconselhamento, saber como é que estão as coisas, né? Igual, por exemplo, o seu filho está doente, igual aqui em casa, né? Minha filha está com dengue, está curando já, mas está com dengue, o marido também está dengoso. Mas o que acontece? Você, como a mulher da casa, você tem autoridade para você chegar e você fazer um ritual de limpeza, fazer um ritual de banimento, fazer um ritual de cura. Isso também é empoderamento feminino. Exato. Não é só chegar na rua e gritar, né? Exato. O empoderamento feminino é você assumir que você é poderosa, que você tem poder e que você pode fazer coisas maravilhosas com esse poder sem ser só gritar. Que a gente vê muita gente só gritando, né? É, As mulheres, mas trazendo para a bruxaria é botar a mão na massa mesmo. É você ir lá e você ajudar a sua família, é você fazer a sua família prosperar, é você tentar ser melhor para a sua família, né? sim. Porque a gente tá, foi o que a Bru falou, a gente está constantemente aprendendo, a gente está constantemente se desenvolvendo. Isso é importante. Eu acho. E, fala, é Não, pode, isso que eu ia falar, não, perguntar. pode falar, pode Não, terminar eu e eu pergunto, falo já na o sequência. que você acha? Então, eu achei interessante você trazer esse tema, porque assim, eu não comecei primeiro pela bruxaria, né? Então eu comecei primeiro meu desenvolvimento na Umbanda. E E aí eu fui pra bruxaria, uma coisa puxou assim a outra. Fui pra bruxaria porque desde criança eu já trabalhava com os cristais, incenso. Tinha, eu não sei se no Rio tinha essa loja, mas aqui em São Paulo tinha uma loja que chamava Além da Lenda. Eu queria toda a loja. Eu assim, quando era, né, mais Aqui era uma chamada. Ai, não lembro.
Ai, não lembro. Alguma coisa natural. É, Não lembro. Mas era uma que tinha muito. E tinha cristal, tinha isso. livro. Em São Paulo era assim, tinha essa loja e tinha tudo quanto era gnomo, duende, fada, e assim, eu vivia lá, tinha meus gnomos, colocava as maçãs, eu achava o máximo, como a maçã era toda chupada, só te dava toda energia e ficava ali, conversava com os meus gnomos, enfim, gente, assim, eu amava, assim. Então, na verdade, eu era uma bruxa, só que eu não sabia que eu era bruxa, mas eu já era bruxa desde criança, porque eu já trabalhava com tudo isso, enfim. Aí, mais tarde um pouco, né, já adulta, eu fui me desenvolver na Umbanda. Não fui antes porque minha mãe tinha medo, essas coisas, então ela meio que, né, protegia, assim, um pouco, né, até mesmo por conta de coisas que ela ouvia falar, enfim, né, de algumas histórias aí. Mas aí eu fui, né, falei assim, não, eu quero conhecer, né, e vou. E aí, enfim, aí não teve escapatória. Comecei, né, meu desenvolvimento, teve essa questão que eu acho não, tenho certeza, que a minha mentora cigana que me levou, né, e aí, de lá, e assim, a minha mentora cigana, ela é bruxa, né? Eu descobri isso. Então, ela tem um viés, assim, sabe? Ela é uma Chuvane. Então, aí eu me levou para bruxaria. Quando, né, eu olho assim para isso, eu vejo assim muitas bruxas que a gente conversa e por, né, terem começado pela bruxaria, ter falar assim: "Ah, não, mas eu receio, né? Porque não conhece daquela força, daquela energia, seja de um Exu, de uma pombagira, ou de um orixá, que é uma divindade da natureza, de como trabalhar essa energia, né? Então, assim, para mim, né, assim, com o conhecimento, né, que eu vim adquirindo até aqui, a bruxa, por ser livre, ela pode, se ela quiser, transitar em todos esses limiares, né? Seja com Uhum. um orixá, seja com os guias que forem, Exu, Pombagira, com os guardiões, com o caboclo, com o preto velho. Então, por quê? Porque quando, né, no plano astral, né, se a gente tá lá, ou se você vai no meio da floresta, tem um guardião, tem um ser ali, um pajé, um xamã, eles não vão falar, mas de qual tradição você é? Que você tá querendo colocar? Qual é a sua tradição? Não vai Cadê seu perguntar isso, certificado? Cadê seu certificado? Quem foi que te iniciou? sabe? Então, não vai te perguntar, né? Nossa, não, mas ó, porque assim, a gente como ser humano, isso é nosso, né? Não é deles, né? É claro, né? As matrizes africanas, elas têm um jeito, um fundamento de trabalhar, né? E, enfim, tem um sentido, mas ninguém também melhor do que você conversar com essa entidade, né? Conversar com a espiritualidade e a própria espiritualidade também te ensinar, né? Claro, você pode lapidar com outros saberes, né? Que nós temos aqui. Assim, a gente tem mania de falar, né? E ouve muito, os guias da Umbanda. Os guias da Umbanda, né? Quem disse que são, né? Na É verdade, eles verdade. podem trabalhar na Umbanda, né? Com uma roupagem e daqui a pouco tá lá na sessão, né? No ritual de Wicca com outra roupagem, né? Enfim, então eu acho que isso que você falou foi muito pertinente, Regi, porque é muito assim como eu enxergo, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Claro, a gente respeitando essas forças, né? Essas energias, né? Senão a gente não é obrigado a conhecer de tudo, a gente vai aprendendo, mas também, de repente, se abrir também para conhecer com eles mesmos, né? Eu Uhum. acho E que isso aí também diz muito da gente, né? Desse empoderamento. entra nesse ponto, né? Nós fomos ensinados que nós não somos dignos de se comunicar diretamente com os nossos guias. E esse meu projeto, que basicamente é um curso de autoterapia, né? E também você utilizar o tarô ali como uma ferramenta para você se conectar com a espiritualidade. Então, ele é voltado para isso. Então, assim, é bacana, eu tô lapidando ainda, vamos ver se esse ano aí eu consigo, né? Porque é muita coisa, é muito projeto.
Então, fala assim, a Red é um avião, gente. A quantidade de livro que ela tem, ainda nem consegui ler todos os livros, né? Mas, gente, eu falo, para as Ecatinas, ou de travesseiro ali, né? De travesseiro não, como que fala? Eu falei errado. Como que é o nome? De Cabeceira. cabeceira. Cabeceira de travesseiro foi ótimo. O de cabeceira e Epítetos de Hecate. Gente, você vai fazer o volume 2 em falar nisso? Então, eu quero fazer sim o volume 2, mas eu tenho que fazer um outro livro antes, que eu tô meio assim, porque na verdade tem dois. Porque assim, antes dos Epítetos de Hecate, eu comecei a escrever os chamados de Perséfone, porque eu também tenho um trabalho sacerdotal com Perséfone. Então, aí ficou, não, eu vou escrever o Epítetos de Hecate primeiro, aí fiz o Epítetos de Hecate. Aí, agora vai ser o chamado de Perséfone. Aí, mas aí veio, né, a espiritualidade, não, agora é dos Daimons. Aí veio a daimonologia catina, aí veio a daimonologia catina. Só que agora, o que que acontece? Eu já tenho esse trabalho com os daimons há bastante tempo, né? Os daimons, eles foram muito demonizados, né? O que que são Uhum, os daimons? Daimons são, são guias astrais, né? uhum. Por exemplo, um Exu e uma pombagira, ele é um daimon, porque ele é um espírito guardião. Ele não necessariamente é um demônio, né? Que foi demonizado, mas é história para outras coisas. Sim. Aí o que que acontece? Eu escrevi o livro. Nesse momento que eu escrevi o livro, a conexão abriu de uma tal maneira que me veio tem a Ars Goetia e me veio Uhum, a Ars Hecateia, que é uma uhum. forma de você trabalhar justamente com Hecate de uma maneira mais consolidada. Sim. Então, o que eu estou recebendo de conteúdo da espiritualidade, né, de canalização, de sonho, aí eu tô, gente, eu acho que o livro de Perséfone vai esperar mais um pouco, porque eu acho que eu vou ter que escrever esse, e eu já tenho coisas escritas sobre a continuação do livro dos Epítetos. É que o livro dos Epítetos, gente, para mim escrever esse livro foi um parto, porque durante o tempo que eu estava escrevendo ele, que demorou ali uns 2 anos, mais espaçado, mas assim, intensificado mesmo, foram 4 meses. Eu entrei e saí da depressão várias vezes, porque a energia é muito forte. Você desce lá no submundo e você volta no céu, sabe, tem partes do livro que eu lendo o livro, eu fiquei assim, nossa, da onde veio isso? Porque eu entrava em transe descrevendo, como se fosse uma psicografia. Então o livro, ele é misterioso, né? E eu já sei que eu tenho que escrever o volume 2 porque Hecate me disse que vai ter continuação. Então, por isso que eu já botei volume 1 lá, né? E eu já tenho alguns apontamentos, então eu não sei qual que a espiritualidade vai mandar eu escrever primeiro. Se é a continuação do livro dos Epítetos ou se é o do Ars Hecateia. Então, não Olha, eu sei. sei que assim, o livro dos Epítetos é de cabeceira, assim, é maravilhoso. E fora essa, assim, você sabe, né, que quando eu adquiri o livro, fazendo um parênteses aqui no Sagrado Feminino, mas vale muito a pena falar desse seu trabalho. Eu adquiri o livro e a hora que eu vi, eu falei, não. Eu preciso desses sigilos, né? E a Red também, não sei se confecciona ainda, mas confeccionava todos os sigilos de todos os epítetos do livro e eu uso em todos os meus rituais, né? Então, assim, é maravilhoso. Esse área Cicateia também vai ser. Um dia você poderia fazer uma live sobre os Diamonds, né? Porque eu acho que as pessoas têm ainda bastante dúvida a respeito disso, sabe? Vindo de uma É verdade. pessoa que já trabalha há bastante tempo, como você, que já tem uma experiência, ainda mais com Hecate, eu acho que vai ser bem legal. É verdade. É verdade. Eu vou trazer esse tema. Uma boa ideia. Eu tô vendo aqui que a gente já estava tendo uma hora já de live. Se Um deixar, eu fico pouquinho. horas. Fico horas. E eu tenho. Daqui a pouquinho, 8 horas, eu tenho aula que eu vou dar de mentoria do sacerdócio de Hecate. E aí eu tenho que também me preparar, porque a gente vai fazer consagração de baralho, né, na Tá live. Vai ser um tranquilo. negócio bacana. Vai ser um negócio muito Mas pode bacana. falar que a gente vai ter uma segunda live depois do retiro, Sim, né? com certeza. Vamos ter uma segunda live para falar do chamado de Hecate, né? Para falar Sim, do chamado, devoção e sacerdócio. isso.
Só que essa próxima live vai ser lá pelo canal da Bru. Isso, vai ser para o meu canal. Vai ser bem legal. Então tem bastante coisa vindo aí. E, ai, Regi, assim, foi maravilhosa essa troca, sempre é muito incrível, né? Porque, assim, é muito fluido e eu sempre aprendo muito contigo. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Eu acho Obrigada, que, Ju, na pelas verdade, palavras. o sagrado feminino é um assunto sem fim, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode abordar, a gente, de repente, pode falar numa próxima, de repente, as pessoas também que quiserem. é, Falar um pouco, abordar algum tema dentro do sagrado feminino, tem cacau, né? Tem tanta coisa, né? Dessa questão de trabalhar o chakra cardíaco, enfim, o círculo mesmo de mulheres, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma boa explanada, né? Sobre dar luz, né? Dar voz a isso. Obrigada pela presença, por ter aceitado o convite em cima da hora. Imagina, foi ótimo. Obrigada a todo mundo que está aqui. Beijo para todo mundo, beijo para Elaine, beijo para Ju, que estão aqui. Gente, eu já falei que eu sou péssima com nomes. Já falei que eu sou. Eu, eu esqueci o nome da Debercana. Eu só gravo Debercana na minha cabeça. A Wina. A Ai, Wina, ela nossa, aqui. nossa. Gente, a Wina é maravilhosa. Eu vou fazer um jabazinho dela aqui rapidamente, antes da gente fechar a live. Por Lógico, quê? com Porque ela certeza. está confeccionando para mim um tabuleiro Ouija maravilhoso, maravilhoso. E ela faz uns trabalhos com gravura na madeira de Hecate. Tá bom, vou chamar de Dana. Olha, coisa maravilhosa. Sabe, eu não tenho nem palavras para poder descrever. Ela trabalha com madeira, ela trabalha com magia nórdica dentro dentro daquilo que tem runa, tem tudo lá. E você olha e você pensa assim, eu quero tudo para mim. Sim, Leve todo o meu dinheiro. é maravilhosa. Eu tenho Depois eu vou umas mostrar para profalas vocês. de Hecate lindo, em desnível, assim, sabe? É maravilhoso. Inclusive, o triângulo do Daimon, lembra que eu te pedi a arte vetorizada, que eu nem sabia que era isso, as meninas que me Uhum. explicaram, porque eu sou péssima de marketing, de tecnologia. Eu passei para ela fazer um orçamento para mim. Ah, então Porque eu depois você me trabalho. passa quanto que ela disse, porque aí eu também vou querer. Tá vendo? Olha aí, Luína, já temos encomendas. Tá bom, gente. Um beijo enorme. Obrigada. Vai ficar gravado. Beijo. Eu amei ter você aqui, Bru. Uma mulher maravilhosa, necessária. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Quem chegou no meio, no final, vai lá assistir de novo do começo. Vale super a pena. Eu deixo a minha gratidão a todos vocês. E até a próxima. Até a próxima quarta-feira com mais um Mooncast, que é o nosso podcast aqui da Tríade Mística. Um beijo. Sensacional. Um beijo, Tchau, tchau. querida. Tchau, Regi. Tchau. Beijo.